Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Continuando o nosso estudo da Epístola aos Hebreus, vamos analisar hoje o capítulo número 9, versículos 11 a 28. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, conceda-nos a graça de entendermos esta nova aliança que nos purifica de todo pecado, nos traz assistência no tempo presente e nos dá garantia e segurança de sermos recebidos pelo Senhor um dia e morarmos com o Senhor no céu por meio do Senhor Jesus. Pedimos ao Senhor essa graça em nome do Senhor Jesus. Amém. Faça a leitura de Hebreus 9, versículos 11 a 28. O objetivo desse estudo: analisar como a nova aliança nos purifica do pecado, traz assistência no presente momento de nossa vida e segurança eterna de morar com o Senhor Jesus. Não podemos nos esquecer que a Epístola aos Hebreus, como seu próprio nome destinatário sugere, foi escrita aos Hebreus. O autor tinha a intenção de falar aos hebreus o quanto a nova aliança era superior à antiga aliança, que no tempo do autor já estava velha, já estava ultrapassada, porque o Senhor Jesus já tinha vindo, já havia se manifestado e, portanto, já havia inaugurado o tabernáculo celestial do qual o autor compreendeu. E ele se esforça então para mostrar o quanto esta nova aliança é superior em relação à aliança que Deus fez com Israel através de Moisés. Pois bem, que isso sirva de reflexão então para nós, igreja do século 21, a fim de nós podermos perceber se estamos vivendo um cristianismo pautado nessa aliança de Deus com o mundo através do Senhor Jesus, ou se nós estamos tendo uma religião parecida com a religião judaica ou com qualquer outro tipo de religião. Vamos dar início então ao nosso estudo. Os versículos 11 a 14 são uma conclusão do que já temos analisado. Com o seu próprio sangue oferecido, o Senhor Jesus realizou um perfeito sacrifício que purifica nossa consciência das obras carnais, como vemos no versículo 14. O sacrifício de animais, como descrito no versículo 13, como alusão a Levítico capítulo 16, versículos 14 a 15, trazia perdão, mas não mudava o pecador. O sacrifício do Senhor Jesus nos purifica, tornando-nos aptos a servirmos ao Deus vivo. Com isto percebemos que tudo na velha aliança, todo o sistema cerimonial, presença dos sacerdotes e do sumo sacerdote, o tabernáculo, os animais que se tornavam substitutos, etc., apontava claramente para o Senhor Jesus. Por isso, o versículo 11 começa com: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados. Todo o fundamento da obra do Senhor Jesus é trazer salvação ao pecador, e isto ele fez, obtendo eterna redenção, compra do pecador,
mediante um pagamento, a saber, seu precioso sangue derramado, como podemos entender nos versículos 12 a 13. Então, se nós analisarmos esses versículos 11 a 14, ele vai nos trazer uma boa compreensão daquilo que nós já trabalhamos até aqui nesse nosso estudo da Epístola aos Hebreus. A velha aliança, ela pode ser resumida como sacrifícios que se realizavam sempre visando o próximo até que viesse um sacrifício que não precisasse mais ser repetido. Portanto, todos os sacrifícios do Velho Testamento apontavam para o sacrifício que o Senhor Jesus iria fazer. Portanto, aqueles sacrifícios que eram uma sombra do perfeito sacrifício, eles não podiam purificar a consciência do pecador das obras carnais, das obras humanas. Então nós temos aqui uma clara compreensão de que como diz o versículo 13, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, ou seja, se mesmo não purificando a consciência ainda lhes trazia perdão, pois isso é o que significa santificar quanto à purificação da carne, trazia perdão, embora fosse necessário em breve ser realizado outro sacrifício, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, e por Espírito eterno nós podemos entender o seu próprio Espírito, né? Assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você quer servir ao Deus vivo? Tá dando certo? Você está conseguindo? Se você não está conseguindo, ou pelo menos você percebe que não consegue ser constante nesse seu objetivo de servir ao Deus vivo, o que está dando errado? O que acontece? Nós só conseguiremos servir de uma forma constante, verdadeira, sincera e fiel ao nosso Deus, se o Senhor Jesus for a nossa vida, nos lavar com o seu sangue, nos purificar e nos tornar novas criaturas. Aí seremos filhos regenerados, servindo ao nosso Pai, o Deus vivo. Aí vai dar certo, aí vai funcionar. No versículo 15, o autor nos informa que o Senhor Jesus é mediador da nova aliança. A palavra grega para mediador é mesites, que implica em alguém que fica entre dois, a fim de estabelecer ou restaurar a paz e a amizade, ou para firmar um acordo, ou para ratificar um acordo. Essa é precisamente a obra do Senhor Jesus. Com seu sangue derramado, ele obteve plena reconciliação entre o pecador, que creu nessa obra, e Deus. Temos assim a justificação que traz a paz entre Deus e o pecador, conforme Romanos capítulo 5, versículo 1, que antes estavam em situação de inimizade, fruto do pecado. Ser humano sem Jesus está em pecado. E se está em pecado, está em inimizade com Deus, porque o pecado causa a inimizade. O Senhor Jesus é o mediador da nova aliança. É Ele quem propicia a paz entre o ser humano e Deus, ou entre Deus e o ser humano. E a paz vem por meio da obra que Ele realizou e que nós viemos a crer. Mesites implica ainda em firmar um pacto, ratificar um acordo,
Em se tratando do perdão dos pecados que nos leva a morar no céu com Deus, somente o Senhor Jesus poderia firmar este pacto ou acordo. E como ele fez isso? Através de sua morte, que aniquilou o pecado. O pecado é o que nos afasta de Deus. Como mesites, que é a palavra grega para mediador, ela implica em firmar um pacto, ratificar um acordo, e nesse pacto consta Deus perdoando os nossos pecados. Somente o Senhor Jesus poderia firmar esse acordo. Somente Ele poderia ser fiel para cumprir, e nós veremos ainda na continuidade desse estudo o porquê que Ele pode fazer isso. Mas Ele só pode fazer isso porque Ele derramou o sangue dele por você, por mim, por todas as pessoas. Portanto, que nós possamos analisar a importância que Deus nos deu, entregando o seu Filho para morrer por nós, para que nós sejamos filhos de Deus e possamos morar com Ele nos céus. No versículo 16, o autor fala justamente sobre isso. O Senhor Jesus estabeleceu um testamento, um pacto, um acordo. Para que tivesse valor, sua morte era necessária, pois sem a morte do testador, o testamento não possui valor. Veja o versículo 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. O testamento ele entra em vigor quando o testador falece, morre. Pois bem, com a morte do Senhor Jesus, sua ressurreição e ascensão aos céus, inaugurado uma vez o tabernáculo celestial, entra em vigor esse testamento. E nesse testamento nós temos a garantia do cumprimento desse pacto que o Senhor Jesus fez. Nós temos a garantia do cumprimento deste acordo que o Senhor Jesus fez com o Pai, o qual ele decidiu fazer e o qual ele foi fiel para cumprir. E nós somos os beneficiários desse testamento, se nós correspondermos adequadamente por meio da fé. A fé é uma obra de Deus, não é uma obra humana, mas ninguém é obrigado a crer na obra de Deus. Portanto, convido você a dobrar os seus joelhos, a clamar a misericórdia de Deus e a pedir essa fé necessária se você não a tem. Porque sem fé não tem como nos apropriarmos desses benefícios que Deus já nos deu. Enquanto o Senhor Jesus vivia, a primeira aliança estava em vigor. Essa é a linha de raciocínio do autor a partir do versículo 18. A primeira aliança também teve derramamento de sangue para entrar em vigor. Qual a necessidade do derramamento de sangue? Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, conforme o versículo 22. Desde o Éden, com Deus providenciando o derramamento de sangue de um animal como substituto para Adão, isso ficou claro. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. A velha aliança, quando foi constituída, houve derramamento de sangue de animais para que ela fosse ratificada, e também a nova aliança para que fosse ratificada este acordo que o nosso mediador, o Senhor Jesus, fez com o Pai, para que fosse promulgada, ratificada e testificada. Também foi necessário derramamento de sangue, mas neste caso, o verdadeiro sangue do Cordeiro sem pecado, foi o sangue do Senhor Jesus que foi derramado. Sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. O Senhor Jesus derramou o sangue dele para que você tenha perdão dos seus pecados, pois Deus te ama. Você é um pecador como eu, mas Deus nos ama e Ele quer a nossa salvação. Com o seu sacrifício, o Senhor Jesus pôs fim à primeira aliança,
Vemos isso no versículo 23. O sangue de animais derramados purificavam as figuras das coisas que se acham nos céus. Esses sacrifícios não aniquilavam o pecado, apenas apontavam continuamente para a necessidade de um sacrifício perfeito. Isso fez o Senhor Jesus, oferecendo-se a si mesmo de uma vez por todas, conforme o versículo 26. João Batista, quando viu o Senhor Jesus, o que foi que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que aniquila, que põe fim, que purifica o pecador. Coloca fim ao reinado do pecado, coloca fim ao reinado da morte, preparando a volta do Senhor Jesus para receber a sua igreja sem pecado. Portanto, você está sendo preparado para ser recebido pelo Senhor Jesus sem pecado, porque o sacrifício dele tirou o seu pecado, purificou você, te deixou pronto para ser a noiva de Cristo. Ah, mas eu pequei. Peça perdão, se arrependa de coração, com sinceridade, não com fingimento, porque Deus te ama. E se o seu pecado fosse capaz de apagar esse amor, não faria sentido Deus entregar aquilo que de melhor teria para morrer no nosso lugar. Deus nos ama tanto. Não percamos de vista esse amor de Deus. Os nossos pecados precisam ser confessados, precisamos ter uma atitude de mudarmos, mas isso não muda o amor de Deus por nós. Deus não nos ama menos quando nós pecamos. É nesse contexto que aparece a explicação que está ordenado às pessoas morrerem apenas uma vez. Morrendo vem o juízo. O ser humano não terá segunda chance, só podem morrer uma vez. De igual forma, o Senhor Jesus morreu uma única vez. Com que objetivo? Claramente, tirar os pecados de muitos, conforme o versículo 28. Quando diz de muitos, claramente, o autor se refere aos que crerem na obra do Senhor Jesus, pois infelizmente nem todos creem. O versículo 27 diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Se ensinaram a você que você pode reencarnar, melhorar, que existe reencarnação, lhe ensinaram algo que não tem apoio nenhum bíblico. Se você quer acreditar nisso, então você está acreditando em algo contrário ao que ensina a Bíblia. E para mim, a palavra de Deus se revela somente na Bíblia. Crer em qualquer outra coisa é crer contra Deus, não dar o devido valor àquilo que Deus ensina. Agora podemos ter uma clara noção do que ocorre após a morte. Os seres humanos, após a morte, aguardam o juízo. O Senhor Jesus, após ter morrido, ressuscitado e retornado ao céu, aguarda o momento de sua volta à terra. Nisso, percebemos que o juízo a quem creu na obra do Senhor Jesus já está estabelecido. Ser recebidos por Ele e morar eternamente no céu. Aleluia! Quem creu no Senhor Jesus não tem condenação, já passou da morte para a vida, não entra em condenação. Quem creu no Senhor Jesus não precisa ter medo do juízo, ele já crê no seu coração, e não é um coração enganoso que o diz, é o Espírito Santo de Deus que testifica com o nosso coração que nós somos filhos de Deus e que vamos morar
com Deus nos céus. Aleluias! Glórias a Deus. Você vive essa experiência fantástica no seu coração. O Espírito Santo de Deus testifica com o seu espírito que você é um filho de Deus e que você vai morar com Deus um dia. Se não, meu irmão, minha irmã, dobre os seus joelhos agora. Se for necessário, pare esse vídeo. Chore diante de Deus, se humilhe, mas peça a Deus que tenha misericórdia de você e que faça você participar desta obra maravilhosa que Ele deu aos seus gratuitamente no seu amado, o Senhor Jesus. Podemos com isso contemplar 3 aparições de nosso Senhor Jesus. Sua aparição no passado, sobre a cruz para aniquilar o pecado, oferecer-se pelos pecados e tirar o juízo daqueles que creem em sua obra. Sua aparição no presente, no céu, como sumo sacerdote em favor de seu povo. Veja o versículo 24 que diz que nesse momento o Senhor comparece por nós diante de Deus. Sua aparição futura para redimir definitivamente seu povo deste mundo perverso, com todas as suas tentações e fraquezas. Glória a Deus! O Senhor Jesus apareceu no passado, aniquilou o pecado, destruiu o pecado, a morte. Ele venceu e nós vamos vencer com Ele. No presente Ele é glorioso, no presente momento Ele está nos céus e Ele comparece diante de Deus por nós. Não é um santo que leva as nossas orações a Deus, não é um intermediário fabricado pela criatividade humana, é o Senhor Jesus, o único mediador. Ele comparece diante de Deus. Como é que você ora? A sua oração é sempre para pedir alguma coisa que você precisa? Se você está nesse grupo, se você pede sempre, somente pede a Deus o que você precisa, eu posso pressupor, minha opinião, que se um dia Deus não te responder, você vai acabar pedindo para um santo, você vai acabar pedindo para qualquer outro ser transcendental, porque o que está em questão é, você quer algo e precisa de algo. Agora, a sua oração é um sinônimo de ação de graças, derramamento dessa vida humana sua, louvores, exaltação a Deus, ao Cordeiro de Deus que está na presença do Pai e dizendo, Pai, é o seu Filho quem está orando. No presente momento, o Senhor Jesus intercede por nós, Ele está na presença do Pai em nosso favor. Ele é o nosso sumo sacerdote e nos estudos anteriores você já aprendeu em que implica o Senhor Jesus ser o nosso sumo sacerdote. E o terceiro, no futuro Ele voltará para nos levar para morarmos de vez no céu, sem essa vida na terra, sujeitos a fraquezas, a tentações. Glória a Deus. O Senhor Jesus se manifestou no passado, se manifesta no presente, se manifestará no futuro. E nós temos essa garantia de morarmos com Deus, porque Ele fez isso por uma única razão. Ele nos ama. Quando o autor sugere no versículo 28 que o Senhor Jesus aparecerá pela segunda vez, sem pecado, não quis com isso dizer que na primeira vez o Senhor Jesus apareceu em pecado, nem tampouco está informando o pecado que Ele levou sobre si na cruz, quando assumiu nossos pecados. Ele está se referindo a nós, a você e eu, pois somos nesse momento nós que estaremos sem pecado, pois Ele pagou e tirou os nossos pecados. Não é interessante isso? Veja o versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado, porque quando Ele aparecer,
Os seus não têm pecado, porque os seus pecados foram perdoados, lavados, apagados. Aos que o aguardam para a salvação. Aguarde o Senhor Jesus. Viva nesse mundo como viviam os cristãos primitivos, aguardando a volta do seu Salvador. Glória a Deus. Resumindo esta sessão da Epístola aos Hebreus, capítulo número 9, versículos 11 a 28. A obra do Senhor Jesus na cruz fez aquilo que o sacrifício de animais jamais poderia fazer, purificar nossa consciência de obras carnais. Todo o sacrifício da velha aliança apenas apontava para a necessidade de um sacrifício perfeito. Então, isto fica claro na intenção do autor aos hebreus, judeus, israelitas, a quem ele se dirigia. Isso já fica claro, a intenção. Agora, observando a igreja do século XXI, que sequer conhece a igreja judaica, o que nós podemos pegar de princípio aqui? Não é você quem fará obras para ser aceito por Deus. É Deus quem, na pessoa do Senhor Jesus, realizou a obra para te aceitar, para te salvar, para te purificar. Somente o Senhor Jesus pode purificar você e te tornar apto ao reino dos céus. O Senhor Jesus é o mediador, Mesites, firmou um pacto, ratificou um acordo com o seu sangue derramado. Temos segurança de nossa salvação, pois quem a decretou fez um testamento, o qual selou com seu sangue derramado como garantia. Viva essa garantia da salvação do Senhor Jesus! Não há aqui espaço para dúvida nem incerteza. O Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós vamos morar com Deus porque o Senhor Jesus fez um testamento e ratificou, firmou com seu sangue derramado. Nós somos beneficiários desse testamento que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus, mediador da nova aliança, está no céu, não na terra. Está no tabernáculo celestial, não terreno. E lá, no tabernáculo celestial, ele intercede por nós junto a Deus, conforme o versículo 24. Você está em lutas, você está em desespero, está acontecendo alguma coisa que tirou a sua paz? Converse agora mesmo com o Senhor Jesus. Converse agora mesmo, porque Ele leva o seu sofrimento, que Ele entende tão bem, ao Pai. Você está alegre, você está feliz porque aconteceu uma coisa boa na sua vida? Glorifique a Deus, glorifique ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus se interessa por você nos seus momentos de alegria, nos seus momentos de tristezas, em todos os momentos da sua vida. Ele se interessa por você. Morreremos uma única vez, não teremos outra chance. Após a morte, o que nos aguarda é o juízo de Deus. Porém, aos que creram no Senhor Jesus, o juízo, fim determinado, já está declarado. Somos recebidos por Ele que derramou seu sangue para nos dar vida. Veja o versículo 28. Você crê na obra que o Pai realizou através do Senhor Jesus? Você realmente se entregou, você nasceu de novo. Você não crê somente da boca para fora, você tem a certeza de que um dia você vai morar com Deus. Quem te dá essa certeza é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que testifica isso no seu coração. Faça uma análise de sua vida espiritual.
Você aguarda ardentemente seu encontro com o Senhor Jesus? Você tem plena segurança de que irá morar com Ele? O Espírito Santo testifica essa verdade no seu coração? É por isso que o autor colocou ele falou estas coisas aos hebreus que tinham confiança na religião judaica. Ele estava ensinando-os a ter plena segurança no Senhor Jesus. Os cristãos dos primeiros séculos viviam aguardando o dia de morarem com Deus nos céus. E você está vivendo assim? Você vive aguardando ardentemente o dia de morar com Deus nos céus? Se não, comece agora, que é um bom momento para isso. Este foi mais um momento aprendendo o Evangelho verdadeiro. Eu sou Mário Biolada. Aguardo você para continuarmos estudando a partir do capítulo 10, a Epístola aos Hebreus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus te ajude a ter plena segurança nessa salvação que o Senhor Jesus nos concede desde já. Amém.